foi mais que Jesus falou, né? Que o evangelho, a palavra, que Jesus veio mostrar, o evangelho não é para os que estão bem, confortável, é para quem está precisando mesmo, que está, né, assim, em confusão, precisando mesmo dos ensinos, né? Que está perdido, que não sabe a direção que tomar, né? Então isso aí eu achei muito interessante, né? Bom dia, De Juliana. de estar que realmente a palavra de Deus, tudo que a gente está é para quem está precisando, não é para quem está confortável, está lá de boa, né? Mas eu, assim, eu não consegui, talvez não vou saber explicar o testemunho lá de Tomé. Eu acho que todos nós somos Tomé, né? Eu às vezes eu me coloco no lugar dele, né? Que às vezes eu sei, eu entendo, mas assim, eu acho assim, se na hora que for dar lá o teste final, eu ainda vou ficar assim, né? Apesar de acreditar, de confiar no mestre, de saber que ele é maravilhoso e tudo tá certo, que não tá nada perdido, que aquilo lá que está acontecendo tá certo, a gente ainda cambaleia, né? Então, acho que cada um é um pouquinho de Tomé. Mas eu não sei responder direitinho a sua pergunta, não. Mas eu acho que a gente não precisa preocupar com o TCC ainda não, a gente ainda está no jardim da infância. Ah, então, ixi, então tá certo. Então eu fico mais tranquila, viu, Jorge? Porque senão eu ia reprovar. Mas a cada dia, cada lição que tem do livro é um aprendizado. Igual assim, eu ouvi e tal, mas eu estava pensando na anterior, né? Que marcou muito, né? Que a Andrea gosta muito e também me marcou A muito. Juliana também gosta. É, então, mas, assim, é interessante esse do Tomé também, porque somos todos nós, né? Que está aqui procurando e, mesmo sabendo, ainda cambaleia durante o percurso nosso, né? Mas eu acho que é aí que a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? Aí é chegar um dia de não ser mais um Tomé na vida, né? E firmar o golpe nos ensinos do mestre. Pois é, uai. Aí quando acontece essas coisas, e é bom a comparação, hoje eu não vou poder ficar na reunião, que eu vou resolver um negócio com a evangelizadora que precisa ali. É importante a gente pensar nos dias de hoje em guerra, né? Meu coração fica dilacerado, porque eu fico pensando nas crianças, né? E toda vez que eu faço as orações, eu vejo aquele tanto de pai aflito e as crianças aflitas, enfim, isso me dói muito. Até ontem eu assisti um filme, eu falei para o Neuber, não põe esse filme não. Falando de guerra mesmo, né? Assim, mostrando um ataque na Segunda Guerra Mundial a escolas. E ali a gente fica imaginando, né, essa situação. Aí tinha uma freira, né, ali no filme, eu tenho que lembrar o nome do filme, que se autoflagelava no convento porque ela duvidava ali naquele instante da presença de Deus na vida dela, porque como que ele deixava os judeus ser tão massacrados assim, né? Onde que estava aquele Deus que era tão importante para ela naquele instante e o que ela podia fazer ali para ajudá-los? Então, ela pegava e ficava, ela entrava no quartinho e ficava se autoflagelando ali por duvidar, né? Por duvidar. Então, assim, tudo, né? Momentos difíceis que a gente passa, muitas pessoas, né, ainda, e às vezes até a gente mesmo, eu costumo falar, né? Aprende rápido que passa logo, né? A minha fala, bom dia, Kelly, bom dia. Bom dia. A minha fala é, aprende rápido que passa logo, né? Se organiza rápido que passa logo, porque é um aprendizado. Mas nós estamos, a esperança, acho que com essa história de Covid, todo mundo falou, todo mundo vai aprender, todo mundo vai se tornar melhor, é uma passagem, né? E aí vem o checkmate da vida. Poxa, melhorou ou piorou? As pessoas se tornaram mais egoístas ou, né? Ou acabaram destacando aquilo que ainda tem para trabalhar ali dentro delas. Então, são pontos importantes. Eu tenho Tomé, né? Cadê? Tem que provar ali para a gente todo instante que está ali, que faz parte, que está do lado. Sei não, tio Jorge. Pois é, bom dia, Adriana. A Você estava Nath Bom falando, dia, também. você tudo estava bem? falando. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia. Você Tá me estava ouvindo, falando, né?
Você estava falando do seu sogro, tio Jorge? Ele está em Uberlândia? Patos de Minas. Menina, ele foi, mas igualzinho aconteceu comigo. Ah, mas ele foi o quê? Ele não vacinou? Não. Aí é complicado, hein, tio Jorge? É. Mas foi o diferente dele é que ele tá falando com a gente, tipo, né? Igual aqui. Tá, tipo, avisando. O médico falou, ó, vai entubar. Aí ontem, à tarde, ele entrou numa reuniãozinha assim com a gente. Eu falei, uai, vocês estão avisando? Aí ele falou, ó, pessoal, vou entubar. Eu falei, comigo já foi assim, né? O seu, a hora que eu vi, você já estava lá. É. Não, nem eu vi, porque eu fui pro hospital, tirei uma fotinha assim e falei, daqui a pouco eu tô em casa, né? Não, você falou igual a gente estava aqui numa reunião, você deu a aula, falou, não, eu tô não sei o quê, papapá, um pouquinho assim. Eu falei, tio Jorge, cuida. Você falou, não, tá tudo sob controle. De repente, o Jorge entubado. Eu falei, Jesus, vamos pôr o joelho no chão aqui e rezar para esse rapaz sair logo, É. né? Nádia, bom dia. O tio Jorge, já são 8 horas. Sim. Eu estou chamando o povo aqui de novo. Mas o horário, a Elis falou que ficou ótimo o horário, Elis, mas o povo ainda não acostumou, não. Ah, e assim, eu achei bom que dá para organizar o Nicolas não perder. Às vezes eu tinha que sair daqui antes da prece, e eu às vezes chegava lá já tinha feito a prece, então perdi, eu não gostava, achava meio puxado, né? Porque às vezes não tinha como, era eu no meu telefone, né? E para arrumar para ele, então eu achei bom. Eu, assim, às vezes eu não tenho dificuldade, né? Porque eu acho que eu não dormi, acho que eu não dou... Ontem eu fiquei aqui de boa sozinha. Ele foi, foi passear, eu me permiti assistir filme, até só que você falou que passou naquele filme lá, eu até vi, assim, não vou ver isso, eu quero tranquilidade Eu para também mim. falei que eu queria. Aí eu vi, passou por dizer, eu li lá, assim, não, agora não. Aí eu fui ver um de cachorro lá que eu achei lindo, depois o Nicolas chegou, eu fui assistir de novo, né, o Resgate de Burley, lindinho demais. Então, assim, eu quis arejar um pouco, apesar que, né, tá tenso, mas aí eu não tenho problema. Eu falei assim, vou dormir. Pergunta se eu consigo dormir. Não, bro. Nós fomos dormir mais cedo, só vamos dormir cedo, que amanhã tem evangelização. Aí foi tudo, acho bonitinho, ele concorda. Tá lá dormindo ainda. Mas Ai, daqui a pouco ele tá acordando. Não, vem aqui. Mas eu achei bom. Eu sou diferente, eu durmo, gosto de dormir, mas só que deu aquele momento lá, meu corpo acorda, é às porque a vezes gente precisa antes trabalhar, né, Elis? Precisa trabalhar, eu também sou preciso assim. Também sou assim. agir. Isso Bom, aí. bom Bom dia, dia, Cris. Cristiane. Ô, tia André, faz a prece pra gente antes de você sair. Faço sim. Aos pais aí, estava até trocando uma ideia com o tio Jorge, tem muita gente, até o pessoal do centro está pedindo o retorno presencial. Nós ainda estamos avaliando, tá? Estamos avaliando. Eu estava com um passo de começar, e aí vem essa história da China de novo. Não adianta a gente começar a parar, começar a parar, começar a parar, e a gente não sabe para que lado que vai correr. E lá no centro a gente tem o agravante de conseguir a limpeza do centro 100%, né, a higienização do centro por conta dos moradores de rua. Então, trabalha no sábado e a gente não consegue fazer isso para o domingo de manhã. Então, tem que ver ainda como que faz e requisitar aí uma equipe para me ajudar nessa manutenção, né? Então, a gente ainda segue por aqui por enquanto. Tá bom? Eu sei que as escolas voltaram, que os meninos estão muito felizes com as escolas, que as máscaras serão liberadas, mas são ambientes diferentes, né? Mais arejados. O nosso ali não tem janela. Talvez seja esse a minha maior angústia, tá bom? Mas aí a gente vai conversando ao longo aqui. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, entrar em sintonia com o nosso grandioso Pai e agradecer. Agradecer pelo dom da vida,
agradecer pela oportunidade de conhecimento, de buscar o estudo, o aprendizado, de buscar uma maneira mais centrada, mais organizada para conduzir os nossos filhos, por poder amar, por ser amado. E que este dia tão especial, as nossas vibrações possam chegar a todos os pequeninos que necessitam de amor, de carinho, a todos os pais que necessitam de instrução, de proteção, e que traga a cada um destes seres o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, e que leve aos nossos lares a luz do Evangelho, que nos permite caminhar de uma maneira precisa, de uma maneira consciente. Obrigado, querido Deus, por mais este momento tão especial. Que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom dia, tio Marcel. Acordou aí? Bom dia. Ele acorda e some ali, né? Bom dia. Não, bom dia. É que eu acordei agora mesmo. Acordei Eu agora sei, mesmo. eu mandei para te acordar mesmo. Eu mando e falo, vou acordar o sujeito. Meninos, ó, vou deixar vocês aqui. Vou ajudar ali, só terminar um item de uma aulinha. Bom trabalho para vocês, estudem. A tia Ju, o tio Jorge que tá gravando, né, tio Jorge? O tia Ju, quem é que tá gravando? Tio Jorge mesmo? Muito bem, tio Jorge, você tá muito esperto. Você viu? Que isso, hein? E aí a gente segue com vocês depois, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo de pais ou me chamar no privado mesmo. Beijo grande para Bom vocês. trabalho, Excelente André. aula, obrigada. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui. E eu consegui gravar, né, igual a André tá falando, disponibilizei lá no grupo dos pais da Joana de Cusa. E vamos ver se a gente vai gravando, fazendo assim, para quem não puder na hora, né, depois ver, porque, como a Elis disse hoje, mais uma vez, esse livro é muito bom, né? Nossa, mãe. Eu vejo que ele confirma, ele repete umas coisas que são assim muito... Ou seja, na estrutura dele, nos dando vamos dizer assim, construindo a nossa fé raciocinada, mostrando que as coisas não são assim... no Evangelho, elas não foram construídas magicamente. Hoje nós vamos ver isso mais uma vez. Né? A gente pode relembrar que João e Tiago, não é? João, que ficou com Jesus o tempo todo, foi um que ficou com Maria ali aos pés da cruz e cuidou dela depois, a gente ainda vai ver isso pra frente. Eles também não sabiam bem do que Jesus estava falando quando falava de reino de Deus, né? Com uma grande boa vontade, que se repete no capítulo de hoje, uma grande boa vontade, ele falou: mestre, aqui em volta do lago vai ser um bom reino para o senhor, tem muita comunidade, o pessoal vai gostar. Ou seja, não entendeu nada, né? Nós temos Pedro, que também em relação com a história do personagem de hoje, Pedro demonstrou muita fé, não é? Tanto que Jesus chamou ele de rocha, de pedra, né? Mas ao mesmo tempo, ele falou: não, mestre, eu não vou deixar o senhor ir. Assim, tipo, na mesma passagem. E Jesus fala: afasta-te de mim, porque você está querendo impedir de eu fazer uma coisa que eu vim para fazer. Mostrando também a falta de compreensão naquele momento. Então, deixa eu compartilhar
aqui. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Então esse nosso personagem de hoje, ele também é muito mal compreendido. Né? Muito mal compreendido. Essa passagem em que ele ficou estigmatizado como sem fé, naturalmente, gente, que isso foi só no início. Por quê? A tradição cristã e mais um livro psicografado pelo Divaldo, né, da Amélia Rodrigues, mostra que ele foi martirizado na Índia, né? Ele evangelizou a Ásia. Quando os portugueses chegaram na Ásia, na Índia, qual que foi a surpresa deles? Tinha um monte de igreja, serviço de Tomé, né? E ele foi martirizado também com uma lança. E nessa imagem que eu acho tão crua, né, do Caravaggio, ele tem essa... Caravaggio, ele é um artista do barroco, né? E o barroco, ele tem essa pretensão teatral de nos chocar mesmo. É para ser cru desse jeito aí, né? Diferentemente de outros que o Cristo está sangrando lá na cruz, está todo lascado e está bonito, né? Tipo aquele filme do Franco Zeffirelli, né? Que a gente fala que é um filme... É apolíneo a fotografia. Porque o Cristo foi todo, né, surrado e tal, e ele fica bonito lá na cruz. Aqui não, aqui é uma coisa crua, né? Então, deixa eu voltar aqui. O Tomé, então, é esse cara mesmo que demonstrou, ficou estigmatizado pela falta de fé, e até foi muito distorcida a passagem dele. Por quê? Acho que a gente já falou disso algumas vezes. Quando Jesus chega, ele já sabia que Tomé tinha dito, né? Só vou acreditar se ele me mostrar as feridas dos cravos e a ferida da lança. E Jesus fala, acredito. Tomé fala, acredito. Não acredito. Ele falou, você acredita porque você está vendo. Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Como foi o caso de Pedro, quando diz, tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado que foi o Pai do céu que te revelou essas coisas. Então, Tomé fica estigmatizado como o sem crença, e a distorção que foi feita é de que a gente deve acreditar nas coisas quanto mais improváveis, quanto mais doido, né? Quem quer provar uma fé, grande fé, acredita nas coisas sem questionar, né? O padre fala um absurdo e a gente, não, eu acredito, eu tenho que acreditar, porque a fé é acreditar sem questionar. Isso é uma distorção, né? Quando chegam mensagens mediúnicas na reunião, faz parte do protocolo da gente examinar aquela mensagem no seu teor, na sua linguagem, ver se ela se repete, se ela se confirma, né? E não tomar aquilo como verdade na hora e já sair espalhando, imprimir e distribuir para as pessoas da comunidade, né? Então é preciso que a gente amadureça a nossa fé, né? Construa a nossa fé raciocinada por meio da liberdade de questionar realmente, não com desrespeito, né, gente? Mas de se ter alguma dúvida, volta ali no seu templo abandonado e pergunta a Deus o que significa aquilo, tá? Quem conseguiu
ler o texto, assim, gostaria de... A Elisa aqui comentou um pouquinho antes, né? Algum ponto chamou a atenção? Se não chamou, na medida em que a gente vai acompanhando aqui, a gente, né, vai destrinchar. Eu destaquei, vocês viram lá no convite, né, que o evangelho é para aqueles que precisam, né? Não é para aqueles que estão satisfeitos com o mundo, não é? E eu acho que é uma grande pergunta para a gente. Será que a gente está satisfeito com o mundo? Será que a gente está confortável, está tranquilo? Ou nós estamos aflitos? Né? E deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Esse texto tem tanta lição, mas tanta lição, que a gente tem que ir nesse foco, né? Para não se perder. Não é? O que eu estou procurando em Jesus? Porque senão, às vezes a gente lendo isso aqui fala, estavam procurando Jesus como para se distrair, né? Para ele fazer uns numerozinhos de mágica, para eles ficarem impressionados, não é? E Jesus não estava com nenhuma disposição para isso, né? Então vamos pro texto. Jorge, Oi? quer falar primeiro, Cris? Pode falar. Não, a parte que eu achei interessante aí vai dentro do que você falou, ele é meio parecido não sei se eu estou equivocada, com Judas, mas o Tomé queria a mesma coisa de mostrar que Jesus não faz um milagre aí, faz alguma coisa, mostra um sinal para as pessoas poderosas e influentes, né? Como se aquilo fosse realmente fazer as pessoas acreditarem mais, né, no cristianismo. Isso é uma coisa que me marcou muito, até ele fala assim, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Esse pedaço aqui, isso aqui ficou bem marcado para mim, né? E é interessante, né, que muitas vezes é o que está acontecendo, né? Meio que agora a gente está numa situação assim. Eu não sei se é verdade ou não, mas a minha mãe veio falar que eu não gosto de entrar com essas questões políticas, porque eu tento ser o mínimo, assim, mas falando que foi dito agora pelo nosso presidente que Jesus era comunista. Aí eu já não sei até que ponto que isso é verdade ou não, né? Mas é uma coisa tão estranha. E aí acho que as pessoas ficam assim, não, vai lá, Jesus, vem, fala alguma coisa, diz que não é isso, né? Mostra que isso é real. Isso me deixou bem marcada na leitura aqui, né? É isso. E você, Cris? Não, o que eu fiquei pensando é justamente o quê? Se Tomé não estaria fazendo isso que você já colocou que é importante, que o Espiritismo também prega, que é uma fé raciocinada, né? Tá certo? Não é através dos sinais que ele teria resposta. Mas, assim, se o duvidar dele, não era justamente para não ir acreditando de primeira, apesar que Jesus pregava através das ações, né? Não sei. Mas eu acho legal que justamente fala que no final ele finalmente deixou o coração vencer a razão, né? Mas eu fico me questionando até que ponto não seria interessante, sim, ele estar questionando através da razão, mas não através dos sinais, como ele queria, né? Então, mas é importante a gente entender, como praticamente todas as lições do livro traz, a construção do entendimento da proposta do Evangelho. Mostra claramente nesse livro que eles não entendiam
Mas eles tinham uma intuição de que aquele rapaz, né? Aquele profeta era o verdadeiro Messias anunciado. Eles viam nele, eles sentiam, eles eram capazes de sofrer muita pancada que o pessoal dava neles por conta, até queriam brigar por ele, porque eles acreditavam. Só que era uma fé ainda bastante ingênua. Então eu acho isso muito bacana para fazer a gente pensar sobre a nossa fé. Qual é a nossa fé? Em que estágio está a nossa fé? Entendeu? Será que a gente ainda está também procurando ser um apóstolo, um discípulo, né? Que vai conseguir atrair mais adeptos para o espiritismo? Que a gente vai... como que isso vai se dar, né? Qual que é a espécie de colaboração que eu dou e penso em dar? Porque Jesus está esclarecendo. Calma, Tomé. Calma. Você acredita que o reino de Deus depende desses poderosos? Tudo isso vai cair. Jesus ele já tinha a visão. Ele fala, né, para deixar bem claro para qualquer um de nós, não existe nenhum César e nenhum faraó que não tenha rolado ao pó do túmulo, né? Que não morreu, que deixou tudo para trás, não é? O reino de Deus, se baseasse nisso, também seria uma coisa finita também, né? Cairia também. Vamos para o texto? Então vamos lá. Então, deixa eu ver se eu coloco a visualização. Aí. Então essa passagem, gente, ela está em Marcos 8, tá? Ela está em Marcos 8. Ela é depois da multiplicação dos pães. E aí depois, quando eles vão para Dalmanuta, né? Aqui, ó. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma de suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta. Uma curiosidade é que essa cidade de Dalmanuta, ela não tinha sido localizada ainda na década de 80, até a década de 80, as pessoas achavam que poderia nem ter existido essa cidade, né? Porque tá lá ainda Cafarnaum, Nazaré, Magdala, mas Dalmanuta o povo não sabia onde é que estava, não. Vocês devem ter visto um barco que acharam, apareceu no Fantástico, e esse barco estava num sítio arqueológico, que eles agora já identificaram como possivelmente a cidade de Dalmanuta. Dalmanuta, aqui no nosso mapinha, fica ali, ó. Tá Cafarnaum, tudo em volta do Mar da Galileia, né? Então tá Cafarnaum bem em cima, Magdala mais para cá, Tiberíades para baixo, e Dalmanuta tá por aqui. É a cidade de Bartolomeu, naquele do capítulo 8, Bom Ânimo. Então, deixa eu... Muito bem. Então ele multiplicou os pães e os peixes e foi para Dalmanuta. E chegou lá, as pessoas queriam sinais. Acho que devem ter ouvido falar, né, da multiplicação. Queremos sinais. E o Evangelho registra que ele disse: por que pede esta geração um sinal do céu? Então é isso que é o pano de fundo desse texto de hoje.
esses sinais que a gente pede, essa confirmação, não é? Que está no Evangelho. Então, esse texto é o pano de fundo dessa passagem do Evangelho. Vai contextualizar como é que estava ali. Então, Jesus, ele era o tempo todo abordado pelas pessoas por esses sinais. Ah, que coisa interessante. Aí, faz um morto levantar aí para eu ver. Traz um morto aí, que ele vai fazer ele ressuscitar aqui. Faz a nuvem formar uma figura assim pra gente ver. Aí, né? E Jesus não tinha paciência com esse povo, não falou, ai, pra que esse povo, né? Ai. E de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com assim, a ampliação, né, da influência de Jesus, daquilo que ele anunciava como reino de Deus, mostrando que ele era muito dedicado, mas ele não compreendia. Eu acho que foi a Adriana que falou agora há pouco, realmente quando eu li isso aqui eu me lembrei disso, lembrando muito Judas, né, o que se fala de Judas. Judas viu um grande potencial em Jesus, mas a fé dele também era ainda infantil. Achava que Jesus iria se unir talvez a um príncipe, talvez a alguém, ou manifestar de si próprio, canalizar de Deus aqueles poderes. Vamos realizar esse reino de Deus logo que nós estamos precisando. Até por conta do quê? Esqueci a palavra agora. Do sentimento que eles tinham, da ansiedade que eles tinham em resolver o problema com Roma. Não é? Aquela coisa... Então vamos, Jesus, vamos. Os impostos aumentaram, a gasolina está R$8 e vamos, manifesta esse reino de Deus aí, né? Acaba com essa Covid e vamos embora. E aí então Judas não esperou e fez o quê? Eu vou ajudar, eu vou acelerar o negócio. E aí não deu certo, né? Depois ele próprio não suportou os efeitos do ato dele, da ação dele. E ainda piorou a situação. E ficou estigmatizado por isso. Ele já não está mais nessa situação, né, gente? Assim como Tomé não permaneceu nessa condição aqui. Mas eu até marquei aqui, eu coloquei, olha, primeira fase da fé, a intuição. Ele sabia que Jesus era um homem diferente. Como disse Nicodemos na lição passada, sei que o Senhor vem da parte de Deus, pois só assim poderia fazer tais sinais. De tanta sabedoria. Né? Mas não sabia, não entendia bem. Esse livro mostra muito isso. Então Tomé, né, chega para ele, Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Os caras estavam andando à toa ali, que sabe aquelas missões de político? Quando eles vão na cidade, desce de helicóptero. E Tomé atento àquilo, né? Tomé atento. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador, olha que importância, né? Portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Ainda vão na casa do centurião, um romano, né? E Jesus. Mas o que eles querem? O que eles estão pretendendo com esse convite? Querem conhecer-vos, mestre. O Tomé fazendo meio de campo ali. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Não é, gente? Por exemplo, se fosse necessário
que todos vissem a Jesus, nós aqui que não estivemos com ele encarnados, teríamos prejudicados, né? Não é necessário. Jesus já estava... E também, não só fazendo essa distinção, como dizendo que... E as outras pessoas do mundo, né? Nós também, as outras pessoas no tempo, que essas figuras ilustres não eram melhores do que qualquer outro. E é a pura verdade, né? Só que, vamos lá. Mas, mestre, atendei-os, que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Então, onde vai ao entendimento de Tomé naquele momento? Sem isso não vai rolar nada, não vai dar nada esse evangelho aí. Sem o apoio. Só com esses pescadores analfabetos aqui, vai dar nada esse reino aí. Vai ficar só aqui mesmo, ali, ó. Cafarnaum, né? Dalmanuta. Vai ficar só por aqui. Por falar nisso, gente, eles estavam vindo de Tiro e Sidom. Jesus andava longe pra caramba. Ele estava excursionando para além da Galileia, na parte de cima ali. Ele estava voltando para Dalmanuta, esse episódio aí, né? Ele estava chegando em Dalmanuta. Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé defendendo, fazendo meio de campo ali, né? E Jesus: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa de homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte. Olha só. Olha, eu acho tão lindo, porque as coisas, elas se renovam no mundo pela lei de destruição. Ó, Jesus falando aqui. Vocês sabiam ou se recordam, aula de passe e de noções básicas? As leis divinas é que fazem o planeta avançar. Toda a criação avançar, melhor dizendo, né? A lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de destruição. Então, a matéria, ela se aperfeiçoa por meio da lei de destruição. Ela se agrega em determinado momento e depois ela desagrega. Por isso que mas isso faz parte do processo de evolução, mas por isso que a gente não pode se fixar na matéria, naquele momento da matéria. Porque ela está em transição. E a criação toda se aperfeiçoa na união do princípio espiritual, princípio inteligente, né, do espírito, e a matéria, e o princípio material. Quando um se encontra com o outro, o espírito e o princípio inteligente vitaliza a matéria, né? E a matéria, por exemplo, o nosso corpo, como é que a gente se aperfeiçoa aqui? Encarnado num corpo material. Então os dois contribuem para a evolução da criação, né? Então Jesus está falando isso aqui, que isso aqui é um processo, ô Tomé. Você está olhando uma coisa que vai se... Você está fixando numa coisa que é transitória. Não é isso. O evangelho do reino é algo eterno. É uma cartilha que os missionários de Deus levam a todos os mundos. E Jesus trouxe para nós, aqui na Terra. Né? Mas o evangelho é uma cartilha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou, é o meu exemplo, é a minha vivência, que é o evangelho. Né? E qual é o caminho? O caminho é o amor. Né?
o amor a Deus, né, como diz no primeiro mandamento. Só que como a gente vai amar um Deus que a gente não vê? Por meio da sua criação. Né? Amando ao próximo como a nós mesmos, perdoando, enfim. E aqui ele está mostrando, Tomé, você tá se fixando numa coisa que não é por aí, você ainda não entendeu. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão que entregar a alma a Deus algum dia? Tá vendo? Esses homens prestigiosos são homens, né? Não são nada melhores. Tudo que o rico tem, tudo que nós temos, que também somos ricos, né? É um empréstimo de Deus para que a gente possa evoluir e ajudar. E a parábola dos talentos é aquela que diz, né? Se a gente não usar esses talentos, até o que a gente pensa que tem será tirado, porque não teve utilidade. Né? Esses forasteiros, aí o Tomé ainda defendendo. Mestre, compreendo. Não, estou entendendo o que você está falando. Já entendi o que você falou já. Mas esses forasteiros, eles querem ver só um sinalzinho, mestre. Um tiquinzinho só. Você multiplicou um monte de pão lá. Multiplica um negocinho aqui para eles verem. Aí Jesus. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Isso também é fantástico, né? Porque todo o universo é um sinal de Deus. Ou você acha que isso aqui é ao acaso? Todo o universo tem a assinatura paternal de Deus. Acontecem milagres a cada microinstante na nossa vida, à nossa frente. Sem falar que Paulo nos revela, né? Que nós vivemos em meio ao hálito de Deus, que é o princípio cósmico universal. Não existe vazio, Deus está em tudo. Então, como que eles poderiam reconhecer um sinal? Eles queriam um show, né? Eles queriam um showzinho. Tomé, vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destinam aos que se encontram satisfeitos. Olha que palavra aqui, gente. Olha essa palavra. Não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que não estão satisfeitos, aqueles que querem algo melhor, não é? Porque mesmo aqueles que têm muito dinheiro, eles têm medo de perder aquele dinheiro, né? Aquelas pessoas mais bonitas que a gente vê nos filmes, eles têm medo de perder a juventude. Então é medo. Né? E Jesus, né, o Evangelho é para aqueles que desejam, aspiram uma vida melhor, ou seja, os bem-aventurados. Bem-aventurados, que em grego é a palavra makarió, que é uma felicidade, mas não essa felicidade transitória. Não é uma coisa assim, eu não faço nem ideia que felicidade que é essa, né? Mas deve ser muito grande. A gente, quando sente um pouquinho a presença de Deus, a gente fica enlouquecido, né? A gente fica... a palavra entusiasmo vem disso. Ento, né? Dentro, entusiasmos, né? É um Deus dentro da gente. A gente fica não cabe na gente, né? Imagine então.
mestre. Aí Tomé não era mau, nem Judas era mau, né? Ele ainda tinha uma fé infantil. E aí o que ele fez aqui? Ele está querendo passar para a segunda fase da fé, que é o conceito da fé. Quando a gente começa a estudar, eu quero entender o que é o evangelho então, né, gente? É a diferença entre ter aquela intuição. Você acredita em Deus? Aí todo mundo balança a cabeça. Não tem nenhum que fala que não. Quer dizer, tem os ateus, né? Que eu não acredito em ateu. Para mim, todo mundo acredita em Deus, né? O ateu é só aquele que está querendo que alguém o convença, assim, mas ele tem intuição. E então Tomé, com essa conversa aqui com Jesus, ele parte... Bom, tá bom, entendi. Ele parte para a segunda fase, que é a do conceito, que é o que a gente adquire quando começa a estudar. Mestre, qual será então a nossa senha, né? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Como ser reconhecido como um cristão? Como diferenciar? Qual que é o conceito? Como provar isso? Já que eu não vou poder sair por aí fazendo... eu sou cristão, hein, gente? Aí para uma pessoa do meu lado, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ele é careca e eu faço crescer cabelo. Olha que sinal louco, né? A pessoa tá ali com a sacola da feira dela, ele não teve dinheiro, fala, a feira tá tão cara, comprei só um pouquinho. Falei, olha de novo essa sacola. Aí enche de coisas da feira, né? Eu sou cristão, rapaz, pensando o quê? Não é? No entendimento nosso, acho que muita gente gostaria de fazer isso. O Tomé tá pedindo uma coisa dessa. Mas já que Jesus falou que não é isso, então o que é? Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A Andréia já falou alguma coisa dessa por aqui e eu também não posso deixar de... gente, vocês me interrompam, tá? Por favor. Quando quiserem. Eu não posso deixar de lembrar que a gente às vezes fica no espiritismo, no cristianismo, 20, 30, 40, 50 anos, e às vezes a gente se acha mesmo, né? Fala, não, eu sou cristão, sou espírita, não sei o quê. E a gente, quando lê o Evangelho e lê os Atos dos Apóstolos, né, as ações de Paulo, toda vez que eles vão fazer algum sinal, eles levantam os olhos e veem se aquilo é da vontade de Deus. Por quê? Porque não somos nós que fazemos. Nós somos canal, que é maravilhoso. Né? Nós somos canal desse poder ilimitado. Mas de forma nenhuma parte da nossa imperfeição. De forma nenhuma parte da nossa limitação. Quando Paulo cura o paralítico lá na feira, se não me engano, em Derbe, ele está fazendo uma pregação, ninguém está prestando atenção, ele levanta os olhos e fala, Deus, se o Senhor achar que, não é, que a gente pode fazer um sinal aqui, que a gente pode curar esse rapaz, e ele é canal e cura. E aí depois a gente levanta todas as questões. Como é que são feitas as curas? Tem o merecimento? Tem isso, tem aquilo, tem tudo isso. E Deus sabe de tudo. Nós não sabemos. Por isso que no Evangelho, os discípulos, os apóstolos, né, enfim, os aprendizes do Evangelho, como nós, eles fazem as coisas
de forma alguma contrária às possibilidades e à vontade de Deus, que é perfeita. Eles têm que estar em sintonia com Deus. Entendeu? Não é um poder alheio a Deus. De forma nenhuma. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, Marcelo. Um pouco desses textos aqui tá parecendo eu conversando com a Andréia, sabe? E aí, assim, eu no lado de Tomé, né? Mas assim, o que acontece, cara? Eu queria ter um entendimento maior, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e com uma mente extremamente hiperativa. Eu penso o tempo todo, penso. E sempre vem afirmações e dúvidas, afirmações e questionamentos é o tempo todo. E eu tenho comigo que isso faz parte da minha forma de ser, que quando eu sei para onde eu estou indo ou contra o que estou lutando, eu consigo ter uma canalização maior de esforços. E tudo isso que eu te falei de minha característica junta ainda algo torturante, que é o déficit de atenção. Então, eu convivo com isso e às vezes quando eu vou fazer uma prece, eu me perco. Você está fazendo a prece por o quê? Né? Por exemplo, quando, eu não sei se pode falar, mas quando eu estava fazendo o tratamento lá no centro, eu sempre ouvia, mentaliza a sua casa. Eu falei, nossa, o negócio está lá em casa, eu não sei o que está acontecendo. Sabe? E eu já cheguei a pedir, falei assim, eu queria que alguém fizesse o evangelho no lar na minha casa, para saber o que é que está acontecendo aqui em casa, que eu não sei contra o quê. E aí eu tive vários momentos que parecia um desdobramento. Eu sonhei que saía do quarto onde eu estava dormindo naquele momento, ia para a sala, e eu sempre sonho com uma criança. Você entendeu? Que às vezes eu tenho medo de ver, mas às vezes eu quero ver para acabar logo, porque eu sou adepto ao melhor um final terrível do que um horror sem fim, sabe? Então, aquele negócio, eu vou ver, não vou ver, vou ter contato, não vou. E aí eu vivo esse negócio e eu não sei se está sustentado por ainda uma característica de Tomé que você entendeu? Que me segura. Mas eu não sei se eu consegui, é um cenário bem complexo, veja. Mas esse é o meu dia, cara. E eu tô vendo aqui, falei, cara, eu preciso achar algo para eu seguir. Se falar, Marcelo, o seu caminho é aquela ponta daquela montanha. Pode ter riacho, leão, pode ter o que for. Eu vou chegar naquela ponta. Eu me conheço. Agora, não sei se é aquela ponta daquela rocha, não, se é aquele outro vale ali. Se eu não sei para onde, eu fico indo caminhando um pouquinho de cada um. E qualquer obstáculo eu volto para trás. Não. Eu estou achando que não é aqui a montanha porque esse obstáculo está difícil demais. Deixa eu voltar para esse aqui. Você entendeu? Eu acho que está dentro desse contexto aqui de Tomé e eu estou me vendo aqui. Estou me vendo muito aqui. Sabe? E aí, só que eu precisava achar alguma coisa para pegar na mão, sabe? O Marcel, esse texto então é perfeito para você e para todos nós. Porque ele mostra justamente... Por isso que eu falo que esse livro é maravilhoso. Ele não te conta a história do fim, você não entendeu o processo. Não, ele te conta o processo. Então está contando aqui o processo da construção da fé do Tomé. Jesus não pode chegar para você e falar o fim, porque nenhum de nós compreenderia. Isso daí na leitura passada da Joana de Cusa, toda vez que perguntavam para Jesus, tá certo, você está anunciando o reino de Deus, eu vejo que você faz umas curas, você realmente é um cara, né? Foi o caso de Nicodemos, que era fariseu, doutor da lei. E ele disse, Rabi, sei que os sinais que você faz vêm da parte de Deus. Ele reconhecia. Só que Rabi quer dizer que ele não chamou ele de Messias, né? Mas eu não acho que você é o Messias, mas você é um mestre. O que é esse negócio de reino de Deus? Jesus, em várias passagens do Evangelho, quando a pessoa perguntava assim, como fazer para entrar no reino de Deus? Cara, em várias passagens,
ele fala assim, o que é que diz a lei? Por quê? O que Jesus vai falar está em total sintonia com a lei. A lei, o Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés, cujo cerne é amar a Deus sobre todas as coisas. E então, ele sempre pergunta, o que diz a lei? Aí a pessoa responde, amarás o Senhor, entendeu? Aí Jesus falava, então, é isso. Não estou falando nada diferente disso. É um procedimento, é viver assim, né? Orientado por Deus. Quando você está na presença de Deus, você tem que estar em dia com a obediência aos mandamentos. E aí você vai ser o tempo todo inspirado e instruído por Deus. Esse é o caminho, não é? Só que Nicodemos chegou para Jesus como pedindo uma coisa especial. Não, Jesus, estou falando um negócio mais diferente aqui. Não vem com essa conversa, não. Tem uma chave aí? Aí ele foi e explicou. Ele falou, não, tem, Nicodemos. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Não nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos falou, não entendi. Ele falou, pois é, eu estou te explicando os negócios aqui, você não está entendendo. Os negócios da terra aqui. Você quer que eu te explique as coisas do céu? Aí que você não vai entender mesmo. Então, esse texto aqui, ele mostra como foi o crescimento da fé de Nicodemos, passo a passo. E eu lanço uma pergunta aqui para todos, que eu já lancei para Elis. Para a gente chegar no fim, eu vou perguntar a todos. Não precisa de resposta agora. Qual foi o testemunho de Tomé? Tá? Qual foi o testemunho de Tomé? Então vamos prosseguir, Marcelo, que você vai ver no final. Então, Tomé perguntou qual seria, né, o sinal para reconhecimento. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Ou seja, ele não pediu mais a Jesus aquele tipo de coisa. Ele entendeu, ele conceituou. Beleza. Não conseguia escapar, entretanto, né? Não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Ó nós aí, né? Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Gente, por que Deus não mata logo joga um raio e mata logo todos os caras que dá problema e deixa só os bonzinhos? Porque a gente pode morrer nessa do raio aí também. Entendeu? Esse raio aí fala, Senhor, elimina da terra todos os homens maus. Acabou, só fica a terra, né? Talvez a irmã Dulce, o Chico Xavier ficasse assim, cadê a galera? Né? Então, não dá pra gente ser tão radical assim. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. Ou seja, eles estavam vivendo com tudo isso, né, essas ansiedades do Tomé, eles estavam vivendo ainda num momento de tranquilidade, né? As perseguições não tinham começado e tal. Agora veio as provas, o negócio, agora o bicho pegou, agora o laço apertou. O mestre fora preso. Olha isso, gente. Jesus andando pela Galileia, andando pela Judéia, passava na Samaria, né? Curando, aquele momento maravilhoso deles acompanhando Jesus. Passou. E é como a gente vive aqui, né? Nós temos momentos que a coisa está tranquila, tem momento que o bicho pega. A gente está achando que a gente está num momento difícil agora. E a gente está achando isso desde que eu me entendo por gente, a gente sempre fala isso. Nossa, a coisa tá feia, hein? A gente sempre está falando, nossa, o trem tá feio.
Eu acho que Jesus está vindo. Quando era menino, eu escutava isso. Não, agora não, o mundo está acabando, é certeza. Semana que vem, Jesus está por aí de volta. Então, o mestre fora preso. Realmente foi um momento difícil ali, com exceção de João, que se conservaram junto de sua mãe. Todos os discípulos se afastaram despavoridos. Eu penso que João era um rapaz tão novinho, ali com a mãe de Jesus, que o pessoal olhava para ele e falava: não, isso aí não deixa, é café com leite, deixa ele. Disfarçando-se então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se às ruas movimentadas, ao ruidoso cortejo. Tomé, ele correu também igual aos outros, só que ele sentiu uma angústia tão grande, ele queria se esconder, né? Os instintos dele diziam assim: Tomé, fica quietinho aí debaixo da cama, escondido. Mas a intuição dele, a angústia dele, falou: não, eu não posso, eu vou. E foi para as ruas. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até o madeiro. Ele chegou a ver Jesus, exibindo-se sentenciado sob os raios do sol, claro, no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Então, Tomé se deparou, testemunhou, né? Não estou dando spoiler não, tá? O negócio do testemunho não, mas ele viu. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer em voz quase imperceptível. Jesus já estava fraquinho, né? Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser completo, o sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Então, o entendimento, ô Marcel, nós só vamos ter o entendimento mesmo. Não tem jeito de ter o entendimento do Evangelho e do amor de Deus sentado naquelas boias que ficam na piscina tomando aqueles drinks que tem guarda-chuvinha. Entendeu? Você pega o Spotify ou sei lá, o YouTube, qualquer coisa. Eu vou ouvir uma palestra maravilhosa na piscina, com aquele drinkzinho de guarda-chuva, e falou: não, deixa eu tentar entender aqui o Evangelho. Parece que assim, pelo que eu estou entendendo aqui, não vai rolar muito não. Falar: gente, eu não faria isso, eu não me deixaria queimar numa situação não dá, é incompatível. Só que quando o bicho pega, quando a gente não vê saída para lado nenhum e Deus nos toma na mão, aí a experiência com Ele, do amor dele e de que nós não estamos sozinhos, nós estamos pelo amor dele, que ele nos sustenta. Nós não o víamos antes, enquanto a gente estava nos momentos mais tranquilos, a gente falava: eu acho que Deus abandonou esse mundo aqui, olha tanta miséria, não sei o quê. Mas quando o bicho pega, é uma experiência pessoal, né? Que transforma a cada um. Pode falar, Juliana. Não, eu ia só falar assim que entender, a gente até entende, né? Mas aí a questão é, a gente vai compreender efetivamente, é quando gerar essa aflição, que é quando a gente vai sentir o reino de Deus, né? Intelectualmente a gente vai entender isso, aquilo, mas é só na experiência própria,
o sacrifício pessoal, que a gente vai conseguir apreender todo o sentido do reino de Deus. Exatamente, né? Não diria do reino de Deus, mas do amor de Deus, né? Porque o reino de Deus é a tranquilidade. Não, sim, sim, sim. É você estar no meio da fogueira e tá com o coração assim. Tem uma música da Aline Barros. Aline Barros é complicado ouvir Aline Barros, porque doutrinariamente falando, eu vou ouvindo e fazendo isso não tem, isso não tem, né? Tem coisa que não dá. Por exemplo, não é da Aline Barros, mas quando fala assim, faz um milagre em mim, né? Naquela situação de estar sentado, Jesus, faz um milagre em mim aí. Ou então, estão tentando, isso é da Aline Barros, estão tentando destruir os meus sonhos, né? Você se colocando na posição de vítima. Não, fala, ixi, isso aí não tem não. Mas ela constrói umas imagens muito lindas, né, também. E as músicas são todas no tom da Disney. Eu adoro música da Disney. Então, quando ela fala assim, aquela música Paulo e Silas, né? Como Paulo e Silas na prisão, eu vou não sei o que, meu coração e te adorar, né? À meia-noite, na hora da dor, vou levantá-lo em um louvor e te adorar. Aí fala assim, os muros vão se abrir, a graça vai encher esse lugar. Nossa, ela consegue transmitir uma força, né? Assim, a gente ouve, eu ouço essa música, eu fico emocionado, assim, né? Quando ela fala, eu fico pensando Paulo também, que foi torturado, e Silas, mas eles fizeram uma oração lá no meio da prisão, e eles foram tomados pela presença de Deus, ela fala, né? A graça vai encher esse lugar, que todos os presos também sentiram, não é? Sentiram o poder ali. Então é no momento da dor, e Paulo não sentiu a dor, ele sentiu uma experiência de, esqueci a palavra agora, êxtase espiritual, né? Ele sentiu um êxtase espiritual. Foi quando ele entendeu aquilo que ele não tinha entendido quando viu Estevão. E de novo, Marcel, Paulo, quando viu Estevão sendo apedrejado, falou, cara, que coisa doida, o cara está sendo apedrejado, está morrendo e está abençoando. Eu não sou capaz de entender isso, e nem não entendeu mesmo. É um espinho na carne de Paulo, não é? Mas quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, ele também não entendeu. Ele mudou o ladinho dele, o botão dele virou, né? Ele passou a jogar no outro time, não de perseguidor, mas de apóstolo do Cristo, só que ele ainda não tinha entendido. Quando ele foi para a prisão, depois de muita experiência no Evangelho, né? Daquela dedicação, aí ele vivenciou. Ele teve o êxtase espiritual, né? E daí para frente, essa fé ela não é abalada por mais nada. Mais nada. Você não tem mais medo de morte, de doença, de pobreza, porque você confia em Deus plenamente. Entendeu? Então é esse crescimento aqui que esse texto está mostrando da fé de Tomé. Vamos andar. Não obstante a advertência do Messias, ele ainda não tinha vivido isso não, gente. Jesus só mostrou. Jesus mostrou para ele. Não obstante a advertência do Messias, cada coisa ele tinha que ir vivendo. Cada coisa. Jesus falava e ele falava, agora eu sei para onde eu vou vivendo, vou experienciar. Mas ainda não tinha vivido não. Não obstante a advertência do Messias, feita lá no monte da cruz, no alto da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude
que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Sua alma se deixava levar por inúmeras indecisões. Quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria, né? Só que o que a gente às vezes não percebe nos textos evangélicos é que todos os discípulos duvidaram. Não foi só Tomé. Todos duvidaram. Só quem acreditou, assim, quem acreditava mais, eram as mulheres. E elas acreditavam tanto e tinham tanta fé que o sepulcro estava vigiado por soldados. Mas elas foram lá, né? Joana de Cusa, Maria de Magdala e outras foram até lá para cuidar do corpo do mestre. Chegando lá, ele tinha ressuscitado. E elas voltaram contando. E nenhum deles acreditou, não. Eles falaram, mulher, você está delirando. Eu vi quando ele... Eles não acreditaram. Entendeu? Só que Jesus depois apareceu. E Tomé não estava. Mas depois que a galera viu, né? E aí contaram para ele, Tomé, o mestre ressuscitou. É isso que está falando aqui. Eles estavam em manifestações de alegria. Estavam doidos. O mestre ressuscitou. E Tomé falou, eu só acredito se eu botar a mão na ferida da mão dele, colocar meu dedo dentro da ferida do lado dele. Né? Ele foi isso. Então, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, que é, caraca, o homem está vivo mesmo, né? Aproximou-se do discípulo de fé vacilante e convidou para tocar-lhe as chagas. Vem cá, Tomé, vem cá. Coloca o dedo aqui. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Ou seja, só na dor, confiante na providência de Deus, é que pode fazer essa experiência e confirmar essa fé. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento... o sentimento lhe aumentara, né? lhe enobrecera, aperfeiçoara a fé. Então, é importante dizer, eu já tinha falado lá no início, que a psicografia do Divaldo, né? Uma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, lá no capítulo 4, A Regra de Ouro, Tomé, ele deu esse testemunho. Tomé, também chamado Dídimo, renovado crente amoroso, ele foi pregar lá na Índia, na Ásia, e foi martirizado lá, a golpe de lança. Entendeu? Ele não ficou preso naquela condição de sem fé. Não, ele passou por aquilo. Aquilo ali foi um momento que todos passaram. Né? Então a fé dele aqui agora, ela é grande. Por quê? Porque ele testemunhou a derrota do materialismo frente à imortalidade do espírito. Ele falou, caramba, realmente Jesus venceu a morte. Não existe limites para o poder de Deus. Eu não preciso temer nada. E aí ele foi. Né? Isso aconteceu com Paulo também. Essa passagem, essa mudança de Paulo lá no caminho de Damasco, o que foi? Paulo não acreditava que Jesus fosse o Messias. Um carpinteiro?
lá da Galileia. Mas quando esse carpinteiro que foi morto apareceu para ele, falou: meu Deus, ele ressuscitou, ele realmente é o Messias. Ele falou: não, então agora é outra referência, né? Bonita a história, né, gente? Muito bonita. Uma pena que, assim, o tempo é curto, né? Quando eu termino de falar, já é... Por isso que vocês têm que me interromper no meio para eu me virar de falar mais rápido, que eu vou me empolgando e olha... E aí chega no horário da prece que a gente não pode ultrapassar tanto, né? Mas quem não leu, gostou da história? Boa, né? Muito. Nossa, é uma melhor do que a outra. E ainda não chegaram, na minha opinião, as melhores estão para vir ainda. E o nosso entendimento sobre esse livro é esse aí, vai ser sempre isso. Dele marcar passagens do Evangelho, dando esse contexto, né? Tudo isso que aconteceu aí do Tomé é o contexto do que se passava por trás de cada passagem do Evangelho, né? Da experiência dele, do crescimento, da construção da fé raciocinada dele, né? Para a gente tirar... Tem uma coisa que até muitos espíritas têm, né? Não, mas eram espíritos especiais, eles já vieram desse jeito já. Eram espíritos especiais? Eram. E eu acredito que nós também somos. Sabia? Alguém aqui acha que é a primeira encarnação de vocês em Uberlândia? Assim, sinceramente, gente, pelo nível de entendimento que a gente tem das coisas, de jeito nenhum. A gente tem uma capacidade de entendimento muito grande. Talvez vocês possam não perceber isso, mas quando vocês conversam com outras pessoas de fora da doutrina ou espíritas que não estão estudando, você vê, às vezes, por conceitos que as pessoas passam, que você fala assim: caramba, mas ele ainda não entendeu isso, né? E a gente vai lá e tenta socar na cabeça da pessoa: não, não é isso! E lógico que não dá certo, né? Cada um tem o seu tempo, né? O mais interessante é pegar as nossas limitações, isso é que é todo o interessante. Falar onde que eu tenho maior limitação. Pega essa limitação, vai ver como Jesus, né, no Evangelho aconselhava para a gente fazer. A doutrina espírita também tem muitos exemplos. Só que aí, o que é a chave, né? É a escolha. Eu quero fazer isso. Que é de novo a pergunta de Jesus para Tomé. Pergunta não, afirmação. Aqueles que estão satisfeitos, o Evangelho não é para eles. A gente só vai se dispor a fazer essas mudanças se eu estiver incomodado, se isso estiver me dando ansiedade. Entendeu? Senão, eu não tenho motivação. E se eu estiver também entendendo que isso vai me conduzir ao Macarió, lá, né? A bem-aventurança de ser uma pessoa verdadeiramente feliz, né? Independente do tanto de grana que eu tenho, independente do meu reconhecimento social. Eu conheço pessoas que elas são verdadeiros, assim, são vitoriosos na encarnação, assim. Eu conheço, vocês todos conhecem, né? Pessoas, às vezes a pessoa, ela não tem importância nenhuma dentro do centro, às vezes ela não tem importância nenhuma dentro da igreja. É o mais apagadinho, né? Bacana mesmo é o médium, bacana mesmo é o palestrante,
Essas pessoas têm muita visibilidade. Fala, nossa, palestrante maravilhoso. Essa pessoa é maravilhosa. Parece, né? E aí aquele pequenininho lá, que nem aparece. A gente não... Eu tô falando aqui e pensando em duas pessoas. Eu vou falar o nome de uma. Tem uma médica, não sei se vocês conhecem, ela já foi na nossa casa nos trabalhos dos moradores de rua, que é a doutora Beth. Já foi minha colega da Secretaria de Saúde, né? Eu a conheci, até me consultei com ela antes dela aposentar. Doutora Beth, uma médica, né? Ela tem um Uno mais furreca do que o meu. E ninguém olha pra ela assim, não dá nada por ela. Assim, ela é muito humilde, ela é muito... Nossa! Mas ela é a primeira a chegar, a última a sair, e ela... Ficar perto dela dá um... Entendeu? Eu falo assim, nossa senhora. Então, é uma pessoa que... Será que eu quero ser igual a doutora Beth? Ou eu prefiro ser um super palestrante, um super médium, né, que vai representar o espiritismo nos congressos e aparecer bastante, assim. Não que esses estejam errados, né? Mas não temos tempo para essa reflexão, eu já passei da hora. Tá vendo? Vocês ficam deixando eu falar sozinho e eu falo, gente, porque eu gosto de falar. Eu tenho que me conter também, viu, Jorge? Porque senão eu falo, vira também. Cara, nossa, mas eu me Tô sinto aqui me culpado, eu queria que segurando. vocês falassem também. Eu tô aqui me segurando. Pois Eu acho que e eu me eu acho sinto que culpado. eu acho que o desafio, né, Jorge, é buscar sempre, talvez, assim, o equilíbrio de coração para que você esteja pronto a receber o bem, né? Então, se você talvez seja, como eu saber qual o sinal? Vai depender de como eu estou, não de que eu busco. Mas assim, se eu estou sereno, se eu estou em paz, se eu estou em um estado de equilíbrio, a tendência ou a certeza é que eu receba boas intuições. Então, é o momento que eu estou, que se chegar alguma intuição, a probabilidade de ser a correta, né? É isso. Então, meu desafio é perceber que momento eu estou, para eu saber. Então, porque igual eu falei para você, minha cabeça é certezas e dúvidas constantemente. E às vezes vem intuições de mudanças, de decisões que eu estou pretendendo tomar, mas decisões que mudariam a vida da minha família. Mas eu penso, será que não é só uma ideia que me veio, você entendeu? Ou era um desejo que eu tenho que se transformou numa ideia que se confunde com uma intuição? É essa habilidade que eu quero desenvolver. Sim. Marcel, vou pedir para você, mais uma vez, fazer a prece pra gente. Poxa, eu não sei se eu vou conseguir, Jorge, porque não sei se você percebeu, mas ao final do testemunho ali eu não me contive. Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final sem me emocionar. Eu peço desculpas, não é porque eu me conheço. Não, tranquilo. Eu não sei se eu consigo chegar até o final. Isso é bom sinal também. Daniela, você faz pra gente? Faço sim. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, nos conectar ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele por mais essa oportunidade, por mais esse momento de união, de estudo, de entendimento, na busca do conhecimento, na busca da fé, na busca de todo esse entendimento. Agradecer a Ele por tantas novidades, tantas coisas boas que esse momento nos traz.
pedir a Ele que continue nos abençoando por mais esse dia, né, depositando em nós, né, esses desafios e a evidência do nosso crescimento, em busca realmente de um crescimento espiritual, de um crescimento concreto, né, que vamos buscando e vamos conhecendo a cada dia. Que esse conhecimento possa ser espalhado de uma forma sutil às pessoas que estão próximas a nós, para que realmente a nossa vitória, né, seja concretizada. Que essa semana possa ser de paz, de luz, de bênçãos para todos nós. Que as bênçãos nas nossas famílias possam ser depositadas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Jorge, a resposta da pergunta que você fez, fiquei curiosa. Eu acho que eu pensei numa aqui, mas não sei se pode ser. Olha, cada um talvez Olha, assim, tenha uma resposta, né? Qual que é a sua? o testemunho. O testemunho de Tomé, acho que foi a construção da fé viva mesmo, né? Que ele passou daquela incerteza e construiu uma fé mais forte, fortalecida, né? Eu acho que ele transformou, né? Do início da dúvida, ele acreditava, mas ele queria um sinal. Só que aí depois, no final, ele percebeu que não precisava do sinal. Então, foi a construção da fé dele. Foi, parece que, mais ou menos isso que eu entendi. Eu concordo com você em uma palavra. Eu queria... Ó, nós estamos furando aqui, nós estamos andando mais, né? Mas uma palavra, então, para poder vocês se sentirem à vontade para ir embora. Perseverança. Uhum. Porque ele não tinha a coisa completa, mas ele foi ficando e foi seguindo a fé até ela se transformar, igual você falou. Ele perseverou. Ele entendia. Acho que é igual a gente, assim, a gente entende, agora falta compreender. Gente, Posso falar rapidinho? Para mim, por favor, Cris. Assim, ficou muito claro, assim, para mim, que é necessário a gente renunciar a nós mesmos para que o reino de Deus possa se fazer presente. Tanto que Jesus tinha todas as possibilidades de não passar pelo que passou, mas renunciou a si próprio para que o reino de Deus se fizesse presente. Só isso. Renúncia. Também, eu acho que é isso também. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Vamos lá para as aulinhas, senão o André bate na gente depois. Obrigada, bom dia. Uma semana abençoada a todos. Com Deus.